Esse quadro ele foi criado para esclarecer suas dúvidas médicas e também para incentivá-lo a buscar o diagnóstico certo. Hoje, nós vamos falar sobre uma doença que afeta muitas pessoas que nem sabem ao certo o que tem. É o caso da psoríase. E o alvo do nosso check-up será esse. Para esclarecermos um bocado de dúvidas, eu convido o dermatologista, Dr. Ricardo Romit. Boa noite. Ricardo, é Romit? É Romit? Romit. Romit. Muito obrigado por ter vindo, viu? Boa noite. Obrigado, querido. Fica à vontade, está na sua casa. Hoje você vai se divertir aí, Pascoal. Esse moço tem psoríase, esse aí. Ó, tá vendo? Bom, Ricardo, quais são os sintomas? Qual é a sintomatologia, da psoríase? A psoríase é uma doença de pele relativamente comum e ela se expressa através de umas manchas avermelhadas, simétricas e bem delimitadas, que no nosso corpo tem umas áreas de predileção. Então, muitas vezes, os cotovelos, os joelhos e o couro cabeludo são acometidos. E tem indivíduos que têm, às vezes, 100% da superfície corpórea. E em cima dessas manchas, a gente tem a formação de escamas. São escamas grossas, esbranquiçadas, que vão se soltando da pele. Então, muitas vezes, na roupa da pessoa, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, essas escamas vão se soltando. O que leva muitas pessoas a crer que aquilo possa ser contagioso, né? Mas ali não tem nenhum agente infeccioso, é só a pele que está se formando em excesso. Habitualmente, a nossa pele demora 1 mês para amadurecer e na psoríase esse processo demora 2 a 3 dias. Olha, é veloz assim a coisa. Bom, é uma doença crônica, né? E por ser uma doença crônica, é autoimune, inclusive, né? Eu aprendi alguma coisa com ele. Ou seja, o próprio sistema imunológico, ele ataca e destrói os tecidos, vamos dizer, saudáveis, né, do corpo. Existem maneiras de a gente prevenir isso ou não? Então, na verdade, a pessoa tem que ter uma predisposição a desenvolver a psoríase. Uma dúvida frequente dos pacientes, como que eu peguei a psoríase? Foi alguma coisa que eu comi? Foi um lugar que eu frequentei? Então, eles confundem a psoríase com alergias, micose. E, na verdade, a psoríase, ela vem do próprio organismo. Então, a pessoa tem uma predisposição genética para ter a psoríase. E, numa certa fase da vida, é mais comum quando a gente é adulto jovem, 20 a 30 anos, aí ela pode se desenvolver. Aí tem um estopim, né? Algum fator desencadeante que faz ela aparecer e aí ela tem a cronicidade, podendo ficar a vida toda ou às vezes desaparecendo e reaparecendo durante os anos da nossa vida. É sempre a mesma coisa ou existem formas diferentes de psoríase? Existem. Então, a forma mais comum é essa forma em placas, né, com a descamação grosseira, mas tem variantes com pus em cima, então verdadeiras gotículas de pus em cima. Tem formas que acometem 100% do corpo, a gente chama de forma eritrodérmica. Esses pacientes têm que ser internados, porque eles correm até risco de fazer uma infecção generalizada e até evoluir mal. E tem até umas variantes que acometem as juntas, levando a quadros de artrite. Agora, com toda certeza deve existir fatores que podem piorar essa história da psoríase, né? Quais são? Se você for perguntar para os pacientes que têm psoríase, na grande maioria dos casos eles vão acusar o estresse. Então é muito comum a pessoa relatar que ela estava com a sua psoríase controlada, estabilizada, por algum problema emocional, briga de namorada, perdeu o emprego, ele refere que essa psoríase aflora. Então isso é muito comum a gente ver o paciente mencionando. Fora isso, as infecções, principalmente infecção de garganta, uma infecção de ouvido pode piorar o quadro. Certas medicações, remédios que a gente usa para pressão alta, por exemplo, alguns deles, antidepressivos, uma série de medicações às vezes podem levar o quadro a piorar. Me interessou essa história do estresse, que hoje é um must na nossa sociedade, né? Nada mais comum e recorrente do que isso. É verdade ou é mito isso? Então, assim, na verdade, a gente tende a não acusar o estresse, porque a pessoa ela acaba se autoflagelando, pensando que é culpa dela, por ela ser mais ansiosa e ser estressada, que ela vai ter a psoríase. Eu falo, a pessoa poderia ser um monge budista e estar rezando o dia inteiro, ela vai ter psoríase da mesma forma. Então, claro, uma época de estresse pode piorar a psoríase que a pessoa já tem. Do mesmo jeito que vai piorar uma gastrite, uma enxaqueca. Mas, simplesmente, ela não é a causa da psoríase. Eu estou com uma informação aqui que é interessante, que você falou que os jovens adultos normalmente são acometidos dessa história. Exato. Eu estou lendo aqui que 30% pode desenvolver artrite psoriática. Exato. Artrite psoriática.
Quer dizer, a artrite, a psoríase pode chegar ao ponto de se transformar numa artrite? Exatamente. Então, uma inflamação das juntas, né? Da Sim. mesma forma que a gente tem inflamação da pele, por dentro, nas articulações de mão, pés, até de coluna, a gente pode também ter esse processo inflamatório. E pode levar até a quadros deformantes. Às vezes a pessoa não conseguir mais esticar o corpo ou abrir uma mão de forma adequada. E, na verdade, isso acaba fazendo parte de uma coisa que foi estudada e pesquisada na última década, que é o conceito que a psoríase não é só uma doença de pele, nem só uma doença de articulações, é uma doença sistêmica. Então, essa inflamação que vai bombardeando o nosso organismo no dia a dia se repercute internamente. Então, as pessoas que têm uma psoríase mais grave, mais extensa, também têm uma chance maior, por exemplo, de cursar com pressão alta, diabetes, alteração do colesterol, que é um quadro que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a psoríase deixou de ser unicamente uma doença dermatológica ou reumatológica, mas é uma doença sistêmica. Tem controle? Tem tratamento, né? Então, cura realmente não existe, a gente não sabe a causa da psoríase, mas as formas da psoríase hoje em dia são perfeitamente tratáveis. Então, você consegue deixar o paciente com a sua psoríase sob controle. Isso vai depender do quê? Claro, do que o paciente já fez de tratamentos anteriores e do grau de psoríase. Né? Tem pacientes que têm uma forma leve, com uma plaquinha só em cada joelho, você vai tratar esse paciente com uma pomada. Formas um pouco mais disseminadas, por exemplo, o banho de sol acaba ajudando muito. Né? O sol tem um efeito imunomodulador na pele que acaba minimizando essa inflamação da psoríase. Agora, para aqueles indivíduos que por uma infelicidade têm aquela forma grave da doença, que é bem extensa, a gente tem uma série de medicações, seja por via oral, até medicações injetáveis, que são medicações que vão tentar modular aquela alteração do sistema imunológico, acabam sendo as indicações para essas formas mais graves, mais extensas da psoríase. Outra coisa que eu andei me informando é que, além da questão física, essa doença pode gerar uma fobia social, uma depressão crônica, pela vergonha, às vezes, que o paciente tem até de sair de casa, né? E como é que vocês médicos veem essa situação? É, preciso. Então, a doença da psoríase, apesar de acometer 2 a 3% do mundo, a maioria das pessoas leigas que você conversa falam, nossa, mas eu não conheço ninguém que tenha psoríase. Eu nunca ouvi falar... Eu conheço tanta gente, eu pessoalmente conheço muita gente. E quem tem, o que tende a fazer? Ele tende a esconder a sua psoríase. Então, essa pessoa que tem a psoríase nos braços, nas pernas, ela não vai frequentar uma praia ou uma piscina. Né? Ela vai se retrair, vai esconder aquela psoríase com manga comprida, calça comprida, não vai frequentar nenhum lugar aberto, ou seja, ela vai acabar se fechando, né? E levando a quadros, então, realmente de depressão, quadros da pessoa com um isolamento social muito importante, o que é exatamente o que a pessoa não deveria fazer. Como nós já comentamos anteriormente, o sol é um excelente tratamento para a psoríase. Mas pela ultravioleta ou pelo infravermelho? Pelo ultravioleta. Tá. Tanto ultravioleta A quanto ultravioleta B que tem nos raios solares. Então tem que tomar sol na hora certa. Você está expert no assunto. Não estou não, mas vocês dermatologistas me ensinaram. É verdade, mas o que acontece com a psoríase? Na verdade, aquele sol mais fraco da manhã ou do fim da tarde, que é o sol benéfico, que evita da pessoa ter envelhecimento, não é tão bom para a psoríase. Então, às vezes, é preferencial você ter uma dose maior de ultravioleta, por exemplo, na hora do almoço e por um tempo mais curto. Vai acabar tendo um efeito mais benéfico de você ter essa irradiação por 15 minutos, 20 minutos, do que ficar no sol muito fraco da manhã. É o contrário de tudo que você escuta das doenças de pele. Fuja do sol. Para a psoríase é o contrário. Se exponha um pouco ao sol, proteja as áreas que não são acometidas, por exemplo, o rosto raramente é acometido para psoríase, então a pessoa passa um protetor solar, mas na pele com psoríase o sol é benéfico. Engraçado que eu ouvi essa história uma vez de que exatamente isso aí. Não adianta o cara ficar, sei lá, 1, 2 horas naquele solzinho da manhã, é mais fácil de pegar naquele sol brabo, ficar pouco tempo, que o efeito é praticamente o mesmo. Exatamente. E o que a gente faz quando o paciente não tem disponibilidade para tomar sol? Eu trabalho de segunda a segunda, não consigo. Um tratamento muito eficaz é a fototerapia. Então, são câmeras que têm as luzes específicas que emitem essa radiação ultravioleta precisa para melhorar a psoríase, que leva, então, um controle e uma regressão das lesões. Então, um ótimo tratamento. O paciente se destina 2 a 3 vezes por semana para um lugar especializado para fazer essa fototerapia. Isso não é bronzeamento artificial. Né? O bronzeamento artificial tem uma série de ondas lá dentro que acabam sendo prejudiciais, você não tem um controle
adequadas à radiação, aí acaba sendo perigoso. Mas as câmeras adequadas para psoríase de fototerapia são um excelente tratamento. Existem, independente da coisa mais, vamos dizer, simplista, de tomar sol mesmo, existem essas câmeras, quer dizer, faz parte do tratamento, a fototerapia? Exatamente, é um tratamento clássico, normalmente tende a ser a primeira indicação para quem tem uma forma mais extensa de psoríase. Por quê? Quem não melhora com o banho de luz, seja ele na praia, seja ele na fototerapia, muitas vezes, se a doença avança, vai ter que fazer uso de medicações de uso interno, que também têm os seus efeitos colaterais. Né? Essas drogas, às vezes, podem mexer com o fígado, mexer com o rim, ter algumas alterações que você tem que ficar acompanhando, pedindo exame. Né? Então, às vezes, é muito mais salutar você tentar primeiro uma fototerapia antes que você tenha que avançar, então, para um tratamento sistêmico que é eficaz, mais prático, claro, você não precisa ficar se locomovendo, mas você tem que ter um acompanhamento com um especialista. Sabe que isso é muito engraçado, eu não me automedico, eu tenho pavor dessas histórias, e até por ser de uma família de médicos, eu fico vendo o seguinte, tem certos remédios, eu tenho remédio de uso contínuo que eu tenho que tomar e tal, eu tenho, sei lá, extrasístole, umas bobaginhas dessas assim, eu pego uma bula, aquilo é um jornal, você lê de um lado, do outro, só de efeitos colaterais eventuais. Então, se você pode optar, de fato, por uma coisa mais, sei lá, simples, não medicamentosa, que droga é droga, então. E é comum o paciente relatar, né? Eu li a bula, fiquei aterrorizado. Eu falei, então leia a bula da aspirina. Leia a bula do paracetamol. Você não toma mais. Não toma mais. Porque realmente eles relatam tudo que já aconteceu com essa medicação, acaba virando uma história de terror. Mas uma aspirinazinha, um salicilato, uma bobagem. Eu tenho um filho que se tomar meio, morre, edema de glote, vai entubado para o hospital. Quer dizer, de fato, é assustador isso. Né? Sem dúvida. E como as pessoas hoje em dia têm o hábito de se consultar no Dr. Google, eles vão na internet, né, tentam descobrir informações e às vezes acabam indo para o lado errado, né, pegando uma série de informações que não competem, não tem um embasamento científico apropriado e aí acaba tudo dando errado, né? Desestimula completamente o benefício de um tratamento. Bom, você gostou, bonitinho, dessa história? Está gostando? Então, antes eu quero agradecer muito a presença do dermatologista Dr. Ricardo Romiti. Preste atenção, ele é coordenador do ambulatório de psoríase do HC. Por isso já seria uma grande referência, e é. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o SBD, e do International Psoriasis Council, que é o IPC. Quer dizer, só posso te agradecer muito, deixar aqui a nossa porta aberta, porque se você teve, de fato, alguma dúvida que não foi esclarecida pelo Dr. Ricardo, você pode escrever de novo aqui para o nosso quadro, check-up, ele volta e te orienta de novo, ou qualquer outro assunto que você queira, tá certo? Então, eu acho que é por aí. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Pelo contrário. E a chance, acho que realmente é dos pacientes portadores de psoríase, né, terem a sua doença divulgada. Né, quem convive com eles, às vezes, acha que é uma doença contagiosa, que vai oferecer algum risco. Acho que com reportagens como essa que a gente acaba podendo beneficiar esses pacientes. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Olha, eu não sou bobo nem nada, também aposto as minhas fichas no próximo bloco, porque tem um musical australiano que vai deixar você impressionado. E ainda um jantar de arrancar suspiros dos paladares mais exigentes. Tudo isso em 2 minutos, porque senão eu não vou aguentar de saudade de você. Até já.